mentoreando, me ajudando. Contar aí sua experiência de vida para ajudar as outras pessoas que às vezes estão ouvindo, né? Porque o que acontece? Hoje tem assim, eu já percebi que tem vários tipos de resultados diferentes na vida das pessoas, mas todos são válidos. Às vezes as pessoas querem descartar um resultado, vai falar assim, poxa, eu não tive um bom resultado financeiro, mas às vezes a pessoa teve um bom resultado na família, né? E eu acho isso muito válido, e eu peguei essa sacada o dia que um dia eu passei eu estava passando uma mentoria para uma mulher, e aí ela falou assim, eu revivi meu sonho de voltar a estudar, porque eu achei que eu não ia conseguir voltar a estudar, porque ela estava terminando a faculdade, aí por problemas financeiros, ela não terminou e estava lá bloqueada, né? Aí ela até falou assim, não, era o que eu mais queria, eu nem queria ter resultado nenhum financeiro na minha vida, eu queria só concluir minha faculdade. Eu falei, ó, pra você ver, gente, às vezes a gente acha que os planos das pessoas, tudo sempre envolve, às vezes, finança, investimento, enfim. Só que, às vezes, um sonho da pessoa não, às vezes é só concluir um sonho mesmo, estabelecer uma família. E, assim, isso é muito válido, né? O pessoal tem mandado muita mensagem sobre esse tipo de pergunta, exatamente. Como eu faço para sair do vermelho? Como eu faço para restaurar minha família? Enfim. E aí não tem a pessoa melhor para falar, né? O senhor, pastor, meu amigo, que trabalha com famílias, que trabalha com lares, com pessoas que muitas das vezes precisam de um apoio espiritual, emocional, para transformação. Fala um pouco do senhor, da sua história. Sim. Ô, B, eu comecei o ministério, né, no ano de 2010. Me converti no ano de 2005. E aí comecei o ministério pastoral, assim, pastoreando à frente de uma igreja no ano de 2010. De lá para cá, a gente colecionamos muitas derrotas, né, e muitas vitórias também, assim, nesse processo, né. Eu vi famílias, assim, que tinha tudo para dar certo, se despedaçar, porque não aplicaram princípios mesmo na sua vida, deixaram de lado aquilo que o Senhor podia fazer e aquilo que era responsabilidade deles fazerem. Mas eu também vi Deus restaurando muitas famílias que estavam fadadas ao fracasso, né? E eu sempre digo que família não é para quem quer, né? É para quem está disposto a pagar um preço, a lutar, a renunciar muitas vezes. E eu vi isso, eu vi Deus fazendo grandes coisas, grandes feitos, né? Tem sido um tempo desafiador. Quando a gente começou o ministério, era muita paixão, né? Mas só tinha isso, só tinha paixão, não tinha estrutura, né? Não tinha muito conhecimento. E a gente foi avançando, foi crescendo. Enfrentei muitos problemas, né, familiares, até mesmo por isso, porque eu não aprendi a administrar minha vida financeira, né? Eu não aprendi com os meus pais. Eu não tinha uma referência assim nessa área, né, de administração. Não culpo eles também. Aprendi isso também, que não tem como, né, transmitir para alguém. Mas não sabia. E eles também não tinham estrutura, né? E aí, cara, essas coisas todas, a gente vem crescendo, né? Dando passos, assim, importantíssimos, assim, para a transformação consolidada, né? Que eu gosto de pensar nisso. A gente não tem dificuldade, assim, de mudar algumas coisas na vida, mas tem que ser mudanças, transformações permanentes. Eu estou até tentando inserir no meu vocabulário mais a palavra transformação do que a mudança, porque mudança dá uma impressão de algo que pode voltar para o mesmo estado, né? Mudou, você arreda e volta para o mesmo lugar de novo. Agora, a transformação é algo que não pode mais voltar ao mesmo estado, né? E eu
E a gente precisa disso todos os dias. Então, eu tenho colhido resultados bons, principalmente depois que a gente iniciou a mentoria, coisas assim, chaves, cara, que caiu assim, que eu falava, meu Deus, eu acho que parecia que era impossível. E assim, tenho vivido assim, muitas coisas, assim, graças a Deus, tenho vivido coisas boas. Que bom, que bem. E nessa questão que você falou aí de os seus pais, às vezes, não passar a informação, te ensinar sobre como lidar com dinheiro, com a vida pessoal pública mesmo, né? Em relação à finança. Você acha que isso poderia ter sido diferente? Sua vida teria sido diferente se eles tivessem aprendido? Porque, Nossa, assim, demais. porque muitas das vezes os nossos pais não sabiam, né? Não. Não sabiam. E aí, assim, você acha que teria sido diferente para Cara, com você? certeza. Com certeza. Hoje eu tenho visto isso na vida dos meus filhos, né? Porque os meus pais, eles não aprenderam. Meu pai, assim, cara, pensa num cara fantástico. Meu pai até hoje ele chega aqui em casa, traz sacola de verdura para mim, sabe? Assim, não tô precisando de nada. Ele aparece aqui do nada, com pão, com negócio. Cara, fantástico. Mas, assim, ele é aquele cara de nunca guardou, cara. Nunca juntou, nunca investiu. Meu pai perdeu oportunidades aqui na região de comprar lote, na época, imóveis, assim, que o cara vendia para o meu pai, assim, não, Mantino, isso aqui você pode me pagar aqui do jeito que você quiser. E meu pai com muito medo, assim, muito bloqueado, ele falou, não, depois eu não consigo pagar e tal. Lote que hoje vale aí 300 mil, meu pai ia comprar 5 mil na época para pagar uma prestação, entendeu? Aqui embaixo, aqui na minha região, tinha 2 chácaras. A gente chamava Sotião, que tinha a chácara de cima, Sotião preto e Sotião branco, a gente chamava. Eles venderam os lotes assim, parcelados, e para muita gente. Tem gente que comprou 2, 3, 4. Hoje, um imóvel é um investimento muito alto. E meu pai, eu vi que eu herdei algo do meu pai. Tipo assim, e a gente descobriu isso na mentoria, né, naquele tempo. Eu herdei muita coisa dele, né, com questão de administração. Ele tinha o costume de suprir, vamos supor, um tempo a gente vivia muita escassez, então sempre que ele pegava um montante, um valor melhor de financeiro, ele queria tipo como se fosse pagar algo, né? Aquela sensação assim de desencargo de recompensa, né? Ele vinha com aquele assim, então assim, ele sempre chegava com muita fartura, então a gente tinha um negócio assim, quando tinha um resultado, ele acabava de receber aquela fartura naquela primeira semana. Quando chegava os outros dias, era escassez e tal. Cara, eu vim repetindo esse modelo assim, né? Eu pegava um dinheiro, eu queria levar minha família pro shopping, tal, naquele dia ali, eu queria comprar uns negócios pros meninos, levar pra passear, tal, mas eu não conseguia administrar aquele padrão durante o mês e durante o ano, né? Então a gente vivia aquele ciclo assim, que eu chamo hoje de ciclo destrutivo, cara, porque não tem como viver desse jeito. Mas eu herdei isso. Então eu fico pensando, poxa, se o meu pai tivesse sido treinado, né? Porque o pessoal mais antigo e leigo, eles não tinham noção de investimento, né? Assim, eles não tinham noção de investimento. Mas alguns tinham pelo menos de guardar, né? E na verdade é uma noção de investimento ele guardar, né? Ele reter algo, a juntar. Mas meu pai nem isso não tinha. Então hoje eu fico pensando, poxa, se meu pai tivesse essa condição, né? Ela tivesse aprendido e me ajudar demais. Hoje eu tenho uma experiência bacana que o Rian, né? O Rian tá com 14 anos e o Rian hoje está estudando sobre finanças, né? Tá lendo os livros que eu li, ele tá estudando, pesquisando na internet. Ele já está fazendo um treinamento lá com Bolsa Imobiliária, que tem um aplicativo, e aí faz umas simulações, né, de investimento, e aí ele fica naquele negócio lá, fazendo investimento. Hoje eu peguei um cartão meu, abri uma conta digital, passei para ele. Então, tudo que eu vou mandar para ele, eu mando via Pix, né? E aí ele consegue administrar o dinheiro dele durante o mês.
contribui, né, na igreja financeiramente. É diferente. É diferente. Eu penso que os meus filhos vão ser pessoas bem melhores do que eu, assim. Vão ter resultados poderosos. Eu acredito nisso. Ou seja, você vê assim, um jovem, né? Ele tá com 14 anos. 14, Com 14 anos já mudando a mentalidade. Ou seja, a gente foi, eu vou falar por mim, eu fui mudar a minha mentalidade sobre finanças com 29 anos de idade. Descobri que eu não sabia nada não sabia lidar nada com financeiro. E assim, a gente, e quando você vai estudar, você vai ver, tipo assim, por exemplo, é uma referência que eu sempre uso. A Bíblia fala Jesus falou mais de dinheiro do que de fé. Verdade. Né? 30% da nossa vida a gente trabalha, muitas das vezes a pessoa trabalha 30%, 40% da sua vida para gerar renda, para gerar dinheiro. Tudo que envolve a vida da pessoa hoje, de qualquer coisa material, precisa de dinheiro. E a gente não aprendeu nada sobre dinheiro. E aí, assim, eu vejo que essa geração que vai aprender com os pais que aprendeu tardio, sou eu, você, o senhor. Só que os nossos filhos, eles vão aprender cedo. E aonde que eles vão estar na idade que nós estamos? Eles vão estar muito mais longe, em outro patamar. E verdade, aí, velho. Uma estabilidade, um comportamento que é o comportamento correto, sabe? Verdade, verdade. Em comparação, o judeu, por exemplo, ele já ensina para o seu filho de forma latente, desde dos ancestrais, sobre comportamento financeiro. Se a gente for estudar, eu estudei isso, jogando isso à luz da Bíblia, e aí eu percebi que, caramba, velho, os caras eram ninja. Desde lá de novo, ele já ensinava o menino. Tanto que quando José ele chega diante do faraó, o faraó falou assim, cara, esse cara é o melhor administrador que existe na face da terra, esse cara aqui. E, ou seja, ele aprendeu lá atrás, hein? O lá pai atrás. dele não quis, mas ele aprendeu. E aí, verdade, assim, verdade. Ele fez uma estratégia ali no Egito naquela época. Às vezes tem pessoas que não conhecem essa história, mas está lá, né, no livro de Gênesis, essa história de José do Egito. E aí ele revolucionou o Egito naquela época, e até pouco tempo agora o Egito era o maior dono de terras, o fato de José fez há mais de 4.000 anos atrás. É uma coisa... Verdade. Pastor, quando a gente começou a fazer a mentoria, você falou aí, e falou o que chave importante virou? Quais eram assim, as chaves mais importantes e o que você achava mais destrutivo na sua vida, como num todo? Porque quando a gente fala sobre finanças, às vezes as pessoas acham que é dinheiro, mas não é dinheiro. A gente fala sobre equilíbrio nas 4 áreas da vida da pessoa, né? E igual você já vem falando aí, assim, as pessoas podem conseguir compreender que você falou de outras coisas menos de dinheiro, mas você automaticamente falou que a finança está entrelaçada em todo esse comportamento. Aí eu falei, sim. Caiu de positivo, tipo assim, poxa, isso mudou isso. E o que era negativo, muito destrutivo na sua vida? Nossa, cara, eu assim, né, tô num processo assim muito legal assim de transformação, igual eu te falei. Mas tem algumas coisas, até citei numa reunião ontem com meu pastor, meu coordenador também. São algumas crises, né, que a gente enfrentava assim. E eu aprendi muito, por incrível que pareça, sobre identidade, merecimento e capacidade. Essas
essas coisas, essas chaves assim que viraram na minha vida, transformaram, cara, muita coisa assim, a nível pessoal, ministerial, familiar, financeiro, porque tava em torno disso, né? Eu tinha tanta crise assim de identidade que eu buscava muita aceitação. E eu não sabia disso não, cara. Eu não achava isso, nunca pensei isso. Aí está falando da sua identidade, acaba que é involuntário, né? Você não saber desses comportamentos, né? Não, cara, não. E aí, eu se eu, se eu, se eu tivesse uma reprovação de qualquer pessoa, de qualquer lugar, eu bloqueava, velho. Tipo assim, eu não conseguia gravar um vídeo assim para mandar para alguém. Eu não conseguia me ver depois que eu gravasse e eu publicasse alguma coisa. Eu já tinha feito DVD de pregação antigo, eu nunca me escutei. Eu nunca consegui me escutar. Porque eu achava assim, cara, se eu ver um trem errado lá, eu vou ver o que as pessoas estão pensando. E aí eu vou tirar esse trem, eu não vou conseguir. Eu joguei uma caixa, eu produzi um DVD na época de ministração e eu fui cair na bobeira, na época, né, não tinha, cair na bobeira de assistir e eu tava muito bloqueado. Acabou, velho. Aquele negócio ali eu joguei fora. Perdi dinheiro, recurso. Era tão assim. As redes sociais mesmo, entendeu? Assim, ficava muito em busca de aceitação, de apresentar algo que todo mundo ia agradar, né? E aí foi muita coisa. Então, nessa questão de identidade, foi aquela frase, né, que eu acho que o Rick Warren falou. Ele falou que o segredo do sucesso eu ainda não sei, mas o segredo do fracasso é viver tentando agradar a todos, né? E aí quando eu entendo quem eu sou, cara, véi, tem muita gente que precisa disso. Acho que depois desse processo, eu não consigo falar mais sobre nada sem falar sobre identidade. Entende? Tipo assim, eu não consigo mais, isso aí ficou cravado assim no meu peito, no meu coração. Eu sempre tô falando, porque a maioria dos problemas, das crises existenciais das pessoas, seja relacionada a dinheiro, tá relacionado a esses princípios. Identidade, capacidade, merecimento. O que eu... essas crises, elas faziam comigo? Eu não conseguia, velho, ver que eu podia ser capaz. Eu tinha uns bloqueios, uns negócios. Eu falava assim, não, eu não quero ter uma casa, não. Se eu tiver um meio lotinho para mim, tá bom, para me construir uma casinha, um dia, quem sabe. Se Deus me der condição de pagar aluguel o resto da vida, não tem problema e tal. Eu achava que isso era falsidade, era modéstia, ou era uma humildade. Cara, não tem nada a ver, era um bloqueio que eu tinha. Entende? Era um bloqueio. Eu achava assim, não, mas porque é um ministro, né, ele não pode ser ambicioso, ele não pode... E eu não achava que eu merecia. Aí, com isso, eu achava que eu não era capaz. E eu vivia em função de agradar todo mundo que estava à minha volta. E era uma vida dura, cara, penosa. Muita coisa aconteceu, né? Hoje. Mas, assim, essas 3 coisas, assim, que eu posso falar, que mudou, transformou dentro de mim, e elas têm provocado mudanças significativas em todas as pessoas da minha linha de relacionamento. Eu penso assim que está fluindo algo da minha vida que é muito maior do que aconteceu em mim, está acontecendo na vida de outros. Não sei se faz sentido para você. Faz tipo sentido. Assim, essa questão, essas coisas bem resolvidas em mim, elas, cara, têm gerado transformação. Eu tive uma experiência com a minha liderança base, assim, né, os supervisores de célula, e nós acontecemos uma situação assim que, em outro tempo,
eles sabiam que eu ia ficar arrebentado muito para baixo, né? E eles estavam, assim, muito preocupados como que eu ia me comportar, né, diante da situação. E quando eu cheguei para eles para conversar e tal, tratar, eu vi que a expressão facial deles, assim, tava assim, não, mas por que ele tá falando de jeito e tal? Esse cara, alguém foi mais ousado, né? E falou assim, pastor, mas o senhor tá bem? Eu falei, não, eu tô bem demais, bem. Aí ela falou, pastor, mas não, que bom que você tá bem, que bom. Aí eu falei, mas por quê? Aí ela falou, pastor, porque a gente já viu o senhor sofrendo demais por causa de coisas nesse nível, até menores do que isso. O senhor sofreu muito, né? E naquela hora ali eu falei, nossa, realmente mesmo. E assim, é fantástico, cara, fantástico. E eu tô conseguindo fluir. Isso, né? As pessoas perceberam. E eu tô conseguindo fluir na vida das pessoas. Tem tanta relevância a minha postura, a minha conduta, o que eu tô vivendo hoje, que tá trazendo impacto, assim, cara, significativo na vida de outras pessoas. Eu tô conseguindo perceber isso também já, né, na vida de outras pessoas. Então tem sido um tempo muito bom, muito bom, muito bom. Né? Eu tenho... Eles falaram com... Eles usam... As pessoas que estão perto de mim usam uma expressão, fala, não, o senhor é indesistível, né? Porque mesmo que seja difícil, eu tenho lutado contra tudo aquilo que me sabotou, que me destruiu um dia. Ainda que eu não esteja tendo o resultado que eu quero, né? Que eu almejo ainda em algumas coisas, mas é aquele negócio, eu não desisti, cara. Eu não desisti, eu traço novos caminhos, eu pego mais clareza, eu estudo mais sobre o assunto e estamos caminhando, graças a Deus. Ó, muito bom. Isso é muito bom, né, da gente ouvir quem está dando entender que tem 3 princípios que eu já falo dele. A generosidade mental. Quando a gente aprende algo, a gente quer compartilhar com a vida das pessoas. E aí você deu um exemplo aí, claro, de generosidade mental e coerência ética, porque você está vivendo um negócio, as pessoas veem você vivendo aquilo e começam a viver aquilo também e enxergam aquilo. Eu estava falando, essa referência que a gente tem para as pessoas para ajudar o próximo, acaba mostrando que, tipo assim, a gente tem que estar mudando o tempo todo. O tempo todo, a gente, cada mudança e passar para frente. Tem gente que muda, aprende algo novo e fica com aquilo para ele. Ou seja, a generosidade mental é quebrada. O princípio da generosidade mental é quebrada. E se ele não ensina, não passa para frente, ele acaba também não fazendo o segundo princípio da generosidade mental, que é a coerência ética. A pessoa viver aquilo que fala, porque cada vez que a gente for falando com as pessoas, nos obriga a viver daquele jeito. A gente é escravo do que fala, né? Nós somos escravos do que falamos, né? Então, quando você vai falando, você... Então, assim, importante demais as pessoas quando percebem isso. Pastor, outra pergunta. No caso da sua vida financeira, antes e depois da mentoria. Repete de novo, B, deu uma cortada aqui. Sobre a sua vida financeira. Antes e depois você começou a fazer a mentoria. O que mudou? Olha a experiência que eu tenho hoje, né? Como eu te falei, como eu não aprendi, né? Algumas coisas, até porque meus pais também não sabiam, então eu repetia muitas coisas que os meus pais faziam, né? E eu acabava reproduzindo nessas coisas. Então eu vivi dissolutamente
até os meus 25 anos de idade, eu vivi de forma dissoluta. Eu nunca juntei, nunca guardei. Tudo que eu pegava, eu gastava naquele dia. Eu tinha vícios de cigarro, bebida, droga. Então, assim, eu pegava um dinheiro numa semana, na segunda-feira eu não tinha dinheiro nem para sustentar o meu vício de cigarro. Entendeu? Eu já vivi situação, assim, de ser viciado em cigarro, que eu saía de noite, assim, na rua Cataguimba, assim, na rua, para fazer um cigarro, para fumar, e mesmo recebendo 2, 3 salários aí, trabalhando, eu não tinha dinheiro para comprar um cigarro para sustentar o vício. E aí eu reproduzi isso, né, ao longo da minha vida. Quando eu fiz 25 anos de idade, só um pouquinho que o áudio aqui. Eu não coloquei meu aparelho. Não tá deixando o volume aumentar. Quando eu fiz 25 anos de idade, veio a minha conversão. E aí, algumas fichas já caíram. Eu já entendi o seguinte, né? A forma que eu vivia não era correta, não era certa. Mas a igreja também, ela não tinha ferramenta sobre isso. Você tinha pessoas que eram resolvidas e um trabalho que a igreja faz que é muito forte, muito impactante, que é o social, né? A igreja é muito ativa no social. Então, a igreja tem costume de fazer o quê? Quando vê alguém necessitado de dinheiro, de comida, de pagar uma conta de luz de água, o que a igreja faz? A igreja vai lá e paga, ajuda a pessoa. Só que dinheiro não resolve, cara, o problema das pessoas. Você dá uma cesta básica para a pessoa, você atende ela no urgente. Mas não muda a vida dela, não transforma a vida dela. Então, eu vivi também dentro da igreja, né? Mesmo lendo, mesmo indo, mesmo fazendo seminário, eu não aprendi sobre finanças, né? Sobre como administrar, como transformar minha vida financeira. Eu não aprendi também sobre isso. Então, acabava que algumas coisas eu não tinha mais os mesmos vícios, mas eu comecei a ter outros vícios. E eu reproduzia alguns erros, né, que eu cometia lá atrás, eu repliquei ele há muito tempo, muitos anos, né? Então, se eu posso falar, aí tem pelo menos uns 5 anos que eu tenho vivido uma crise assim de falar, velho, eu preciso mudar minha vida, eu não consigo, eu não posso viver desse jeito mais e tal. Então, a partir desse momento, comecei a estudar, comecei a ler, buscar. E aí a gente, né, se encontrou, foi um tempo muito bom, cara, aquilo. Foi uma resposta de Deus, assim. Falei, cara, eu preciso de ajuda, mas eu não sei aonde que eu vou. Tudo que você vai, os outros querem o dinheiro, cara. Ninguém quer te ajudar, assim. Sinceramente, não quer te ajudar, velho. O cara quer te vender um curso. O cara quer te vender um negócio. A pessoa... Eu não estava encontrando uma pessoa que estava preocupada, assim, pô, preciso transformar a vida de alguém. E eu encontrei isso em você, cara. Né? Eu sou muito grato. Encontrei isso em você. Alguém, assim, que tem todo o direito dos honorários que recebe. Mas eu sei que você não faz isso hoje por dinheiro. Entende? Tipo assim, o que você contribuiu, né, comigo e tem contribuído com essa geração é tão caro que o dinheiro não pode comprar. Entende? O dinheiro não pode comprar. E quando a gente teve esse encontro, aí as coisas começaram a fazer sentido, entendeu? Algumas coisas começaram a fazer sentido na minha vida. Eu vivi tempo que eu falei, pô, velho, eu sou muito ruim. Eu sou muito ruim, não dá, eu não vou conseguir. Né? A maioria dos problemas que a gente tinha de relacionamento com os filhos, com a minha esposa, gerava em torno da forma como nós administrávamos. Assim, muita coisa. Tive uma experiência agora, né, depois que eu sofri um acidente, e a minha esposa começou a administrar junto comigo a finança da casa, que era uma coisa que ficava só comigo. E aí a gente começou a fazer junto, né? Tinha muito mais clareza. Às vezes ela tinha uma ideia, tipo assim, não, ele ganha tanto,
Então ele tem que ter o dinheiro, ele tem que fazer tal coisa. E aí nós abrimos a nossa planilha assim financeira, né? Eu já tenho tudo anotado e tal, e eu coloquei para ela assim alguns pontos. Com isso, cara, a gente saiu de nós saímos de uma casa, nós pagávamos um aluguel de R$1.000, né? R$1.200. O dono do imóvel ia aumentar o imóvel, o valor. Nós viemos para um aluguel de R$350, morando numa casa que dá para nós o nosso conforto que a gente precisa, a base, a estrutura que a gente precisa, né? Nós vivemos um momento difícil no acidente, a questão da nossa receita caiu, mas pelo fato da mudança, né? Pelo fato da... Eu vou... Tá me ouvindo bem aí? Tô te ouvindo, normal. Pelo fato da mudança na forma de gestar as finanças, nós conseguimos passar pela situação difícil sem as crises que outro tempo a gente vivia nelas, entendeu? Então, nesse tempo aí, a minha esposa, ela ia fazer compra, cara. Ela nunca foi fazer compra assim, sozinha. Ela foi fazer compra, ela teve a experiência de fazer compra. Falei, meu filho, o cartão tá aí, vai lá comprar. É uma coisa até assim, engraçada, mas em 2 meses que eu fiquei parado e ela fazendo isso, ela não conseguiu comprar carne de boi. Dá pra você ver? Aí, assim, eu vou falar isso aqui, tem gente que não vai entender. Não vai entender. Assim, mas talvez faça sentido para outros, né? Eu penso que de alguma forma vai contribuir. E alguém fala, não comprou porque tá caro e tal. Só que em outro tempo era uma exigência dela. Uhum. Você entende? Tipo assim, eu falo isso com tranquilidade, a gente dá risada disso. Mas tinha tempo que, vamos supor, você tinha coxa contra coxa no congelador, linguiça, tinha um outro tipo lá de carne. E aí ela me ligava e falou, amor, traz carne. Eu falei assim, mas tem carne? Não tem nada para fazer aqui em casa, não tem nada, não tem carne nenhuma. Aí quando eu chegava já tinha 2, 3 tipos de carne, mas não tinha a carne que ela queria. Aquela carne que ela queria comer lá, a carne de boi, o bife que ela queria comer naquele momento. Nessa experiência, ela fazendo as contas, ela falou, pô, se eu gastar aqui, velho, aqui vai faltar, velho. Não tem como. Ela chegou lá, cara, ela não conseguia, ela ficou 2 meses sem comer carne de boi, né? Foi uma experiência, eu falei, mudanças significativas. Mudança significativa. A gente tem uma experiência hoje também que pô, cara, pra mim assim, é muito grande, né? Acho que tem gente que não vai entender. Véi, a gente tem um cofre aqui em casa, um cofrinho. Cara, isso nunca aconteceu. E tipo assim, não é uma coisa que eu faço. Todo mundo, cara, contribui. Virou um negócio assim. A gente tá fazendo um plano para viajar, família junto, né? Então, assim, aí nós ganhamos um cofre aqui. Aí é natural, todo mundo pega a moeda, eles vão lá e colocam no cofre. Não tem, todo mundo fazendo isso. A casa inteira, os meninos, a minha esposa, todo mundo. E foi iniciativa deles, entendeu? Nossa, e quando for essa viagem vai ser assim, a maior satisfação do mundo. Nossa, porque vai ser assim, um resultado de todo mundo, né? Do esforço de todos. Nossa, então, assim, fantástico. Entre essas coisas, eu também consigo hoje ajudar muita gente. Porque são coisas que eu estou vivendo, entendeu? Então eu restabeleci algumas coisas, cortei no que precisava cortar, estou fazendo ações para aumento, acréscimo de renda, né? Que é uma coisa que eu ficava muito limitado. Então eu estou fazendo ações para acréscimo de renda, né? Eu tenho um modelo de administração hoje que eu uso, que foi passado por você, né? Que é aquela questão 50% despesa básica, 10% investimento a longo prazo, 10% contribuição, que no meu caso é dízimo, né? 10% investimento, 10% pague-se primeiro. Então eu tô muito focado nisso e eu consigo reproduzir isso na vida de todas as pessoas
que eu encontro e que eu posso, e que essa pessoa vem em mim para pedir ajuda, para um conselho na direção, eu consigo aplicar isso na vida das pessoas e outras pessoas também, e já começam a ter resultados também satisfatórios, sabe? Eu consigo sentar com um empresário, eu consigo sentar com um empresário, eu consigo sentar com um jovem, eu sentei com um jovem essa semana que é o primeiro emprego dele, e ele falou, pastor, agora eu tenho que me organizar. E eu falei, já vou te passar um modelo de administração aqui, e eu quero que você siga ele à risca, entendeu? Eu consigo sentar com um empresário, um cara que já tem lá suas empresas, já tem com 30, 40 funcionários, e eu consigo ajudar, contribuir com ele nessa questão da gestão. E aí o que está trazendo mais impacto na minha vida é isso, porque quando as pessoas veem um resultado na minha vida, que é uma coisa que eu tinha muita dificuldade, tenho, né? Eu não gosto de ouvir quem não tem resultado, velho. Eu tenho dificuldade de ouvir quem não tem resultado. Tem gente que tem muito conhecimento, fala bem demais, mas tem pouca aplicabilidade na vida. Tem pouco resultado para o que fala, entendeu? Então é a coerência, né? Entre aquilo que eu falo e aquilo que eu vivo. Então, quando as pessoas veem algo, né, em mim, isso aí não tem preço, cara. Eu saber que eu não preciso que ninguém reconheça, né? Eu já aprendi isso. Eu não preciso que ninguém reconheça as mudanças, as transformações. Se eu entender, já valeu. Se a minha família entender, 2-0. Mas quando as pessoas de fora conseguem ver você numa perspectiva diferente, isso aí também é muito satisfatório. Aí é o valor, né? O valor agregado, não é preço, é o valor. Uma coisa que o dinheiro não compra. O dinheiro não compra. O dinheiro não compra. Nossa, que fantástico. E assim, muito, muito bom ouvir isso. Ou seja, o comportamento da família mudou financeiramente. Você sabe que não volta mais atrás. Não transformou, cara. Não volta mais atrás. As coisas... Uma coisa que você falou aí que é muito interessante, muita gente não entende, quando você consegue entender isso e a sua família consegue entender, a maioria, eu posso falar que 95% dos conflitos do casal ele acaba. Estou errado? Tá, não. 95% dos conflitos, porque eles conseguem enxergar a mesma coisa. Tem gente que fala assim, não, minha mulher tá vendo, meu marido tá vendo. Não tá vendo. Tá não. Um tá vendo uma coisa, outro tá vendo outra. Agora, quando os dois começam a fazer a mesma coisa, igual você deu esse exemplo aí, que é assim, fantástico. Fico muito feliz de ouvir isso. Fala assim, não, eu deixei minha esposa ir lá fazer compra, ela nunca fez. Aí ela foi lá e fez e viu, enxergou. Ela decidiu não fazer. Não foi você que impôs. Não teve briga para tentar aprovar, por A mais B, que quem está certo e quem está errado, não. Ela falou assim, não, agora eu enxerguei que isso a gente não pode fazer. Isso aqui a gente pode fazer. E aí você não precisou de falar o quê? Você não precisou de falar nada. Ou seja, enxergou tudo isso. Ou seja, a família moveu tudo para esse momento. Esse exemplo que você deu do copo. Não, nós temos um copo aqui, estão juntando dinheiro aqui para fazer uma viagem. Quando é que isso aconteceu? Nunca. E aí, o que vai acontecer depois disso? O que você acha que vai acontecer? Depois que acontecer essa viagem, o pessoal vai falar, nossa, pá, agora nós vamos juntar aqui, que nós vamos comprar uma casa, nós vamos fazer investimento, vamos fazer outra viagem. Você vai ver, a régua vai subir. E depois ela vai subir de novo, vai subir de novo. E quando os seus filhos estiverem com os filhos dele, eles vão começar de pequeno. Não, vai reproduzir isso. Vai reproduzir, porque a gente vai reproduzir aquilo que a gente vive. E muita gente não entende esse exemplo que você deu. Eu não consigo ouvir pessoas que não têm resultado. Mas não tem como a gente ouvir as pessoas que não vivem aquilo que fala. É impossível. Ela tem que viver aquilo que fala. Quando você vive o que fala, aí gera mudança. E aí, assim,
nós temos uma responsabilidade. Porque nós somos pessoas que influenciamos pessoas. Nós temos a responsabilidade de fazer com que essas pessoas que estavam sofrendo aquilo que a gente sofria, elas comecem a viver aquilo que a gente vive também. Tipo assim, para mim, a maior satisfação que eu tenho é toda vez que eu estou conversando com alguém que eu mentoriei, com alguém que eu vi curso, e falar assim, cara, minha vida mudou nisso. Na família, no pessoal, no espiritual, no mental. Eu nem me preocupo muito quando a pessoa não fala sobre resultado financeiro. Ah, eu mudei, eu já melhorei 100%, 1000%, estou ganhando tanto. Eu nem me preocupo com isso. Eu vejo se a